Oi, meu nome é Mariane e eu vou falar um pouco sobre a natureza atômica da matéria. Então, toda matéria é formada de átomos, sendo que cada elemento químico possui átomos diferentes. A estrutura do átomo é composta por três partículas fundamentais: o prótons com cargas positivas, os nêutrons com partículas neutras e os elétrons com cargas positivas. Sobre a movimentação dos átomos, a gente tem o exemplo da eletricidade, que chega nas nossas casas através dos fios, e usualmente da movimentação de partículas negativas, os elétrons, que circulam pelos fios condutores. No núcleo de um átomo estão os prótons e os nêutrons, girando em torno desse núcleo estão os elétrons. Esses três componentes do átomo são chamados de partículas subatômicas. Um átomo no estado fundamental é eletricamente neutro, pois apresenta no mesmo número de prótons, que é a carga positiva, e elétrons, que é a carga negativa. Todo elemento químico tem um número atômico. Que é isso? É um número que corresponde à quantidade de prótons no núcleo de um átomo e determinada sua posição na tabela periódica. O número da massa de um átomo é dado pela soma de prótons e elétrons em seu núcleo, pois os elétrons têm massa desprezível. Em alguns casos, acontece de um mesmo elemento ter átomos com massas diferentes. Esses são chamados de isótopos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o próton. E o que é o próton? O próton é uma partícula fundamental na estrutura atômica, que apresenta carga positiva, mais um, juntamente com os nêutrons, que formam todos os núcleos atômicos, exceto para hidrogênio, onde o núcleo é formado por um único próton. O que caracteriza um elemento é o número de prótons do átomo, conhecido como número atômico do elemento, e é representado pela letra Z. E o número de massa é representado pela letra A de um átomo, soma das massas e dos prótons e elétrons. Como a massa do elétron é muito pequena, tem cerca de 1 sobre 1836 da massa de próton. Ela não é considerada. Então, o número da massa do átomo é formado pela soma do número atômico com o número de nêutron, ou seja, A é igual a Z mais N. Agora sobre os nêutrons, que são partículas neutras que fazem parte do núcleo da estrutura atômica dos átomos juntamente com os prótons. Ele tem massa, mas não tem carga. A massa é muito parecida com o próton, cerca de 1,67 vezes 10 menos 24 elevado. E para se calcular a quantidade de nêutrons de um átomo basta apenas fazer a subtração entre a massa e o número atômico. Agora sobre os elétrons, que é uma partícula subatômica que circunda o núcleo atômico, com carga negativa, menos 1. Os elétrons dos átomos giram em órbita específica e de nível energético bem definidos. Sempre que um átomo muda de órbita, um pacote de energia é emitido ou absorvido. Um próton na presença de próton na presença de outro próton, ele se repele. Então, é a mesma coisa de ser um mais sobre o mais, ou menos sobre o menos. Então, eles se repelem. E acontece também com os elétrons. Mas entre prótons e elétrons existe uma força de atração. Dessa maneira, atribui-se ao próton e ao elétron uma propriedade física denominada carga elétrica. Essa teoria envolve conhecimento de mecânica quântica, e esses pacotes de energia são chamados de quantum. E é isso, muito obrigada.